A paz, Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, muito obrigado por estarem aí. Hoje é a lição 11, Ageu, um chamado para despertar da inércia. Lição maravilhosa, vamos já aqui no texto áureo, onde diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Ageu 1:7. Verdade aplicada diz, o discípulo de Cristo precisa estar sempre revendo suas prioridades, se estão de acordo com a palavra de Deus. 3 objetivos. Primeiro, é apresentar o cenário do profeta Ageu. Segundo, destacar a necessidade do arrependimento. E terceiro, extrair lições do livro de Ageu para os nossos dias. Tá bom? Então vamos aqui ter referência, Ageu 1, versículo 4, por favor, você lê aí, eu já vou na introdução. Diz, nesta lição veremos como Deus, por meio do profeta, repreende, desafia e anima o seu povo. As palavras proféticas mostram uma estreita relação entre a obediência e a bênção de Deus. O cenário do profeta Ageu. Bom, conhecendo um pouco mais do profeta, a mensagem do profeta e convocação à reconstrução do templo. O nome Ageu significa festivo ou minha festa de gratidão. Ageu foi a primeira voz profética a ser ouvida depois do exílio babilônico. Olha que coisa fantástica. Deus, depois do exílio, levantando Ageu. Ele foi contemporâneo de Zacarias. Eles motivaram o povo judeu a reconstruir o templo de Deus, obra que já estava em andamento há 15 anos. Meus amados irmãos, minhas irmãs, nós então vamos ver esse primeiro tópico, tá? Como Deus, tá? Ele cumpriu sua palavra, como eles voltaram do cativeiro, e agora há desafios neste momento. Provavelmente, já nós estamos falando de Ageu, né? Um pouquinho mais de profeta agora, tá? Provavelmente ele nasceu na Babilônia, foi um dos que retornou do cativeiro junto com Zorobabel, no segundo decreto de Ciro, tá? Ele profetizou durante o período da reconstrução do templo, de acordo com o registro de Esdras. Ageu começou a profetizar 16 anos depois do primeiro grupo, tá? Então é importante, do jeito que a Babilônia levou em 3 levas, em 3 grupos para a Babilônia, os cativos de Jerusalém, também eles retornam em 3 levas, tá? Em 3 vezes, em 3 grupos. E Ageu faz parte do segundo grupo. A mensagem do profeta: subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, disse o Senhor. Essa ordem não poderia ser ignorada sem que trouxesse sérios resultados para todos: a seca, a perda das colheitas e a pobreza, que seriam indicativos da ira divina. Por outro lado, Deus abençoaria e traria uma rápida e perene salvação ao seu povo, se, mediante o esforço coletivo, o templo fosse reconstruído. Então, meus amados irmãos e irmãs, tá? Aqui é importante que nós pensemos um pouco. Houve um projeto iniciado, mas as circunstâncias adversas são fortes, e o povo, a reação do povo foi estagnar diante dessas adversidades. Só que Deus está dando uma ordem, tá? Para fazer, né? De retomar a construção, tá? Do templo, e está mostrando a eles o estado em questão. Se você ler em Ageu 1, 9 a 11, você vai ver que o povo estava num estado de dificuldade financeira.
A reconstrução do templo teve seu início assim que os primeiros deportados para a Babilônia começaram a chegar em Jerusalém. Depois de preparar seus alicerces do templo em 536, a forte oposição à obra retardou e muito a sua edificação. O que veio acontecer 16 anos depois, sob a pregação de Ageu e Zacarias, a obra foi reiniciada dentro de 24 dias e a obra do templo acabada em 4 anos. Meus amados, nós vamos percebendo aqui que muitas vezes, tá? Muitas vezes nós paramos na vida diante de algumas adversidades, tá? E eu fico pensando aqui comigo, né? Como seria bom se retomar cada um algo que deixou para trás, né? Algo que sabe que de Deus, é promessa de Deus, mas por alguma circunstância externa houve um desânimo interno. E aqui Deus está motivando, né, dentro desse contexto, os moradores do reino de Judá a reiniciar algo que está parado, tá? Então vamos pensando juntos aqui a necessidade de arrependimento, o povo obedece à ordem de Deus, o novo templo. Deus promete abençoar o povo. Ageu pontuou em sua mensagem que o povo deveria construir a casa de Deus. E embora eles estivessem desanimados, o Senhor os encorajou através do profeta, dizendo que se agradaria do templo e nele seria glorificado. Pois o Senhor busca mais a fidelidade do seu povo do que o sucesso conquistado. Bom, vamos perceber aqui nesse tópico, tá? Quando você fala em arrependimento, meus irmãos, eu já disse algumas lições já, você pode ver, temos várias lições aí no nosso canal. Necessidade de arrependimento, o que é arrependimento? É repensar os pensamentos. A palavra arrependimento, tá? Literalmente é isso, é repensar os pensamentos. Talvez você esteja num estado muito bom, não esteja igual aos judeus desanimados. Mas, mesmo você estar num estado bom, se você está estagnado, parado por muito tempo nesse estado, pense um pouquinho se não seria possível estar melhor. É um estado melhor, tá? Então vamos pensar aqui. O povo obedece à ordem de Deus. Aquele povo que havia voltado do cativeiro na Babilônia era um povo diferente daquele que havia morado ali antes da destruição de Jerusalém. No entanto, estavam preocupados em garantir primeiro o sustento, deixando a construção da casa do Senhor para depois. Mas Deus os repreende através das palavras de Ageu. A aceitação da palavra do profeta e a obediência foi unânime, começando por sua liderança. Olha que coisa fantástica. Antes de tudo, meus amados, tá? É muito importante que você segure bem essa questão o que é prioridade. Tá? Esse é um ponto aqui que vai fazer uma mudança de vida nas pessoas, porque eles não estavam, tá, dando prioridade ao que deveria ter prioridade. Então, nós devemos ter uma sequência de prioridades na nossa vida. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, etc. Tá? Para que nós saibamos, né, como que nós estamos procedendo e isso que estamos conquistando é algo realmente valioso ou simplesmente nós estamos fazendo por fazer, tá? E não estamos tendo progresso na vida. Vamos lá. O novo templo, a simplicidade segundo templo, comparada à majestosa obra de Salomão, trouxe tristeza aos idosos que tinham presenciado a grandeza do primeiro templo. É preciso ter em mente que o templo significava a presença de Deus entre o povo de Israel. E mesmo o segundo templo, não possuindo a riqueza como o que Salomão construiu,
a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro, pois essa era uma referência espiritual, algo incorruptível. Meus amados, mais do que o objeto concreto do templo, né? O povo deveria perceber, tá? Que existe algo maior. A presença de Deus está no meio deles. Tá? O templo representa a presença de Deus. Tá? E isso deve ser muito mais importante que outros fatores, como a glória do templo de Salomão, que era muito rica. Deus promete abençoar o povo. O estado atual do povo era de escassez, mas o seu futuro seria de bênçãos. O povo atentou para as palavras de Deus por meio do profeta e recomeçaram a obra do templo, obedecendo a ordem de Deus. Por isso, o Senhor os convidou a observarem com cuidado o que aconteceria nos meses seguintes, porque sua palavra se cumpriria, dando-lhes bens que também desejavam e precisavam em seus campos, com o sinal de renovo e graça. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, olha só, quando o povo escuta a palavra, tá? Há mudança. E eu troquei, né, coloquei aqui o estado atual, tá? Nossa revista História, tá? Mas no capítulo 1, né, está falando tanto do passado, mas também está falando do estado atual dessas pessoas naquele momento. Aquelas pessoas que estavam tendo uma vida insatisfeita em todas as áreas. Tá? Aí Deus manda eles perceber agora que eles estão tomando atitudes, como a mudança vem acontecendo na vida deles. Disse, olha, preste atenção, observe com cuidado agora o que resultados há de vir dessa postura, dessa atitude, de tomar decisão, tá? De ter prioridades, aquilo que se deve ter prioridades. Ageu para hoje, prioridades erradas, a importância do encorajamento, promessas valiosas de Deus. A obra do templo precisava ser concluída, mas além de desanimados, intimados e recursos, o povo estava com suas prioridades focadas em suas vidas particulares. Estavam preocupados em reerguer suas casas, enquanto a casa do Senhor estava abandonada. A palavra de Ageu foi um encorajamento para pôr fim àquele estado de letargia espiritual. Olha, aqui nós vamos pensar muito mais como é importante ter prioridades corretas. O cenário era de abandono da casa do Senhor, enquanto os mais ricos construíram suas casas. Um claro caso de prioridades erradas. Nunca é demais ressaltar que o fato de falar sobre prioridades não exime a responsabilidade e o esforço pessoal de cada um na construção de sua estabilidade financeira. Não se deve confundir a prioridade do reino com a negligência humana. Meus amados, vamos lá. Veja, essas pessoas têm prioridades erradas? Sim, eles prosperam, suas casas estão muito bem reformadas, tá? Mas eles estão insatisfeitos. Eles sempre estão procurando algo mais. Tá? Eles comem, mas não se saciam, né? Diz o texto que eles pegam a roupa, mas não se aquecem. Tá? Há uma insatisfação profunda neles. E o ponto aqui é esse, tá? Quando eu priorizo as coisas terrenas, tá? Antes das coisas espirituais ou as coisas concretas antes das invisíveis, tá? Eu posso sofrer grandes percas, tá? Externamente e internamente, principalmente. A importância do encorajamento mútuo. Quando a gente se depara com o desânimo do povo, ela exerce um papel muito importante de encorajamento.
Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos com todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. É muito interessante, tá? Quando nós entendemos que nós fazemos parte de um sistema, tá? É um sistema, é igual ao corpo humano, né? Um sistema do nosso corpo, né? Tem cabeça, membros superiores, membros inferiores, tá? Então, quando nós percebemos que fazemos parte do mesmo sistema, nós encorajamos uns aos outros para termos melhores resultados, pois todo o sistema, todo o corpo é beneficiado por esses resultados. Promessas valiosas de Deus. Deus fez uma promessa a Zorobabel, dizendo que o faria como um anel de selar. O anel de selo continha o nome do rei e era isso que validava os documentos daquela época. O anel de selar, portanto, representava a autoridade do rei. Zorobabel, o governador de Judá e descendente de Davi, seria o anel de selar de Deus, seu representante na terra. Essa profecia ultrapassa Zorobabel, remetendo para o Messias que havia de vir. Meus amados, veja, Deus traz promessas para esse líder Zorobabel, tá? Porque ele está sendo fiel no seu papel de liderança. Então diz que vai honrar ele, lhe fazendo como um anel de selar. Ou seja, a autoridade vai estar nas suas mãos, tá? E vamos pensar um pouco, né? O quanto é bom, tá? O resultado quando nós tomamos posição de ter as prioridades corretas, tá? Quanto é bom os resultados. Meus amados, nos apresentamos o cenário do profeta Ageu, destacamos a necessidade do arrependimento e extraímos lições do livro de Ageu para os nossos dias. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado, tá? Nessa ocasião a gente demorou um pouquinho, mas estamos aqui. Deus os abençoe, uma boa EBD para vocês.